Bom dia, queridas. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Lê. Bom dia, Rafaela, Lucineide, Priscila, Fátima. Bom dia, minhas irmãs. Espero que vocês estejam bem. Muito bom tê-las aqui para mais uma live. Na segunda-feira, infelizmente, eu não consegui fazer a nossa live, mas pela graça de Deus, hoje estou aqui para a gente continuar a nossa série de lives de aquecimento para a Conferência Corandel. E eu espero que vocês tenham feito o desafio, que vocês tenham lido Eclesiastes 5 e 6, para a gente poder caminhar por esses livros, por esses capítulos hoje, tá bom? Muito bom ter vocês, queridas. Então, compartilhem essa live, mandem para as amigas, compartilhem nos grupos de vocês. Creio que Deus tem algo para nos ensinar nessa manhã. Espero que vocês estejam com os corações abertos para isso. Quero começar a nossa live com uma oração antes de nós avançarmos, tá bom? Paizinho amado e bendito, obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade. Senhor, como é bom aprender de Ti, como é bom caminhar através da Tua palavra e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Eu oro para que mais uma vez o Senhor fale conosco, assim como o Senhor tem falado nesses últimos dias. Em cada uma das lives que nós temos feito, abre o nosso entendimento, o nosso coração, derruba as fortalezas da nossa mente e traga, Senhor, a revelação da Tua palavra a nós, por meio do Teu Espírito Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, eu estou... Não se assustem, né? A última live eu tava com o cabelo enrolado, com luzes, aí de repente, né? Tô diferente. Mas é assim, eu sou um camaleão, tô sempre mudando. Bom, então sejam bem-vindas. Oi, Lely, linda. Que linda, que bom ter você aqui, amiga. Muito bom. As unhas também, eu tive um dia de beleza. Um Vale Day patrocinado pelo marido e pelo Azaf, pelo meu querido. Bom, irmãs, então estamos aqui, né, para o nosso esquenta. Nós vamos caminhar por Eclesiastes. Então, essas nossas lives são para a gente começar a refletir naquilo que nós vamos refletir mais profundamente na nossa conferência. Para quem não sabe, para quem está chegando, a conferência vai acontecer nos dias 13 e 14 de outubro. Está chegando já, estamos aí a menos de 20 dias da conferência. E graças a Deus a gente já tem muitas inscrições, vai ser um tempo muito bom. E nós queríamos muito ter esse tempo presencial. Eu sei que tem muita gente pedindo online também. A gente ainda não sabe se vai conseguir, porque é toda uma logística, né? Pra gente conseguir transmitir, pra gente conseguir fazer uma versão online da conferência, mas estejam orando por isso. Então, nós queríamos ter esse tempo de comunhão mesmo, né? A conferência presencial visando essa comunhão, esse tempo de estarmos juntas, de orarmos juntas, de nos abraçarmos, de olhar olho no olho, né? A gente, depois da pandemia, a gente ficou muito no online, né? E o online é uma bênção, graças a Deus a gente tem esse espaço aqui, mas nós queremos dar esse passo além, promovendo essa comunidade, essa comunhão, porque quando a gente se reúne, a gente pode trocar experiências, a gente percebe que a nossa caminhada não é solitária, a nossa luta não é solitária, tem outras mulheres vivenciando o que nós estamos vivenciando, e a gente tem esse tempo de comunhão, de aprendizado mútuo, e é isso que nós queremos proporcionar também através da conferência. Isso tem queimado no meu coração, né? Caminhar junto e poder realmente semear algo que vocês vão poder levar aí também para suas igrejas locais, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar então sobre Eclesiastes 5 e 6. Nós chegamos na metade do livro de Eclesiastes, né? Graças a Deus. E nós postamos o desafio aqui para vocês, que era ler, né, os 2 capítulos e fazer alguns passos da observação. Eu creio que vocês fizeram. Sei que tem gente que tá aqui pela primeira vez, né? A Lília, bem-vinda, Lília.
e outras pessoas. Mas a gente vai, então, como eu já tenho explicado, né? Vocês têm o desafio de fazer a observação e eu aqui vou interpretar e ir aplicando o texto com vocês, tá bom? Pois bem, então vamos olhar para o capítulo 5 de Eclesiastes. Eu já falei para vocês, né? Já expliquei o que são perícopes, né? Então, as perícopes são essas divisões, né? Geralmente esses títulos, né? Subtítulos dentro do capítulo. Então, são parágrafos, né? Um conjunto de ideias. Então, nós chamamos esse conjunto de ideias de perícope. Bom, o capítulo 5 tem 2 perícopes. E na primeira perícope, o pregador vai falar sobre a questão dos votos precipitados, tá? E aí, de repente, você que está acompanhando já essa jornada em Eclesiastes, você vai pensar, nossa, mas o que tem a ver, né? Ele estava falando de uma coisa, falando da vida debaixo do sol, falando das tribulações, falou da morte, tal, do tempo. De repente, ele vai falar sobre votos, né? O que isso tem a ver? Então, ao longo do livro de Eclesiastes, nós vemos o pregador falar sobre como nós devemos viver debaixo do sol. Então, essa é a ideia central dele. Como nós devemos viver debaixo do sol? Esse é o ponto. E qual é a forma correta de vivermos debaixo do sol? Né? Então, é isso que ele quer mostrar para nós. Como nós devemos viver essa vida debaixo do sol corretamente. E a conclusão que nós chegamos até aqui, que ele foi trazendo para nós, é que a melhor forma de viver a vida debaixo do sol é a partir de uma perspectiva da vida acima do sol. Então, nós estamos abaixo do sol, vivendo debaixo do sol, mas nós temos a eternidade no nosso coração. E quando nós olhamos para a eternidade, quando nós vivemos aqui embaixo, mas com uma perspectiva eterna, então nós conseguimos desfrutar das coisas debaixo do sol, mas não ser reféns dessas coisas, não sermos escravizadas por essas coisas, não sermos dominadas por essas coisas. Então, Deus criou as coisas boas da vida para serem desfrutadas, para nós usarmos para sua glória, para trazer alegria para nós, mas uma alegria que nos aponta para algo que vai além dessas coisas. Então, essa é a perspectiva correta. Tentar inverter essa ordem sempre vai nos levar à vaidade, ao revel, que é o significado da palavra, né? Que é a palavra original aqui, revel, que é vapor, que é algo efêmero, que é algo passageiro. Então, quando a gente tenta substituir, encontrar alegria naquilo que Deus criou, nós caímos sempre nesse vazio, nessa vida sem sentido, nessa vida sem propósito. Então, para a gente viver com propósito, a gente precisa olhar acima do sol. E aí o pregador ele tem nos falado acerca da importância da sabedoria, né? Nós já vimos que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temor a Deus, nós não podemos viver em sabedoria. Sem sabedoria, nós não conseguimos viver a vida debaixo do sol. Logo, a conclusão que nós podemos chegar é que a melhor forma de viver a vida debaixo do sol é temendo ao Senhor. Você precisa temer ao Senhor para que você viva de acordo com os propósitos dele. Por quê? Porque ele é o criador da obra. Ele é quem criou todas as coisas. Ele é quem estabeleceu os princípios. Então não tem como a gente tentar viver uma vida à parte do Criador, né? Porque ele é quem determinou como as coisas devem funcionar. Então nós precisamos olhar para ele, temê-lo, para vivermos de acordo com seus mandamentos, com a sua lei. Então não existe sabedoria sem o temor do Senhor. Se nós desejamos sabedoria para viver debaixo do sol, nós precisamos andar no temor do Senhor. E aí aqui, nessa perícope, o pregador vai focar num aspecto que muitas vezes nós negligenciamos aqui debaixo do sol, que é a questão da presença de Deus. O temor que nós devemos ter diante de Deus. A consciência que nós devemos ter sobre a presença de Deus. Eu quero ler o verso 1 do capítulo 5 com vocês. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Veja só, nós estamos sempre prontas a falar, né? Nós amamos falar, nós gostamos de falar, a gente quer sempre falar e a gente, sabe assim, falar é muito natural, né? Muito intuitivo, é muito humano. E nós gostamos de falar. Mas a verdade é que, na mesma proporção que nós gostamos de falar, nós também não gostamos de ouvir.
nós somos rápidas em falar, mas como é difícil ouvir, como é difícil parar para ouvir, silenciar a alma, silenciar o coração para ouvir. Nós gostamos de ir a Deus já levando os nossos problemas a Ele. E Deus não está tão preocupado em ouvir. Aliás, Deus, antes mesmo de nós irmos a Ele, né? A palavra diz que antes que a palavra nos chegue aos lábios, Ele já conhece. Às vezes nós vamos a Deus com a sensação de que Deus não conhece nada do que nós temos a dizer e a gente precisa falar. Quanto mais nós falarmos, mais Ele vai nos entender. Quanto menos nós falarmos, menos Ele vai nos entender. Mas a verdade é que Ele já sabe tudo. Tudo que nós vamos falar. E Ele sabe até aquilo que nós não vamos falar e que nem nós sabemos porque tá no íntimo do nosso coração, tá num lugar tão escondido na nossa alma que nem nós sabemos que está lá. Mas até mesmo essas coisas Deus já conhece. Então nós não precisamos ter pressa para falar as coisas para Deus. Nós não precisamos ter essa, sabe assim, essa coisa da urgência de, meu Deus, se eu não falar, Deus não vai agir em meu favor. Deus conhece as nossas palavras, Ele conhece as nossas orações, Ele conhece as nossas necessidades. A gente precisa ter isso muito claro. Então Deus não está tão preocupado com o que vamos fazer, quanto está interessado em que façamos o que Ele quer. Então Deus não está tão preocupado em relação ao que nós vamos fazer, quanto Ele está preocupado e interessado em que nós façamos a vontade dEle. Ou seja, qual é o maior desejo de Deus? Qual é o maior interesse de Deus? Que nós façamos a vontade dEle. Então a oração, a forma como nós nos chegamos a Deus, ela deveria ter muito mais a ver com buscarmos a vontade de Deus e nos sujeitarmos à vontade de Deus, do que dizermos a Deus o que queremos fazer ou o que Ele precisa fazer. Vocês entendem? Esse é um ponto importante. Então, Deus quer que nós ouçamos o que Ele tem a dizer para nós. Nós precisamos ir a Deus com ouvidos atentos. Muito mais do que com uma, sabe assim, uma verborragia, sabe assim, falando. Não, nós precisamos ir a Deus primeiramente para ouvi-lo, para nos atentarmos ao que Ele tem a nos dizer. Então, muitas vezes nós nos frustramos porque nós não ouvimos Deus. Mas por que nós não ouvimos Deus? Talvez porque nós já nos achegamos a Deus com o nosso plano pronto. Nós queremos mostrar para Deus, né? Deus, ó, eu pensei nisso, eu tenho esse plano, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade. E nós queremos que Deus simplesmente dê o carimbo e assine embaixo. Tá ok, tudo bem, pode seguir, eu aprovo. O texto diz assim: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Nós precisamos nos lembrar que Deus é Deus, que Ele é quem está no céu. Ele está acima do sol e nós estamos debaixo do sol. Ele é o soberano e não nós. Nós é quem nos sujeitamos a Ele e não o contrário. Não se precipite com a sua boca, nem se apresse com o seu coração. Guarde os seus lábios e o seu coração. Não seja precipitado. Então essa é a mensagem que o pregador vai trazer para nós. Nós não devemos ser pessoas precipitadas. O nosso mundo é tão acelerado. A gente tem que fazer tudo muito rápido, a gente tem que responder, a gente tem que ter a resposta na ponta da língua. Mas o tempo de Deus é diferente, irmãs. E Deus está forjando em nós um caráter que é diferente do caráter do mundo. É manso, é simples, é ponderado, é equilibrado, não é apressado, sabe? Então, se Deus tem o controle de todas as coisas e Ele reina, Ele domina sobre todas as coisas e Ele reina sobre as nossas vidas, os nossos corações eles têm que encontrar descanso e ressoar esse controle de Deus. Nós não precisamos ter pressa. Nós lemos no capítulo 3 que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado por Deus. E nós temos que nos sujeitar a esse tempo, nós temos que buscar viver esse tempo. Nós não precisamos correr em disparada como se estivéssemos, né, assim, desesperadas, como se Deus não estivesse controlando as coisas. A gente peca muito por precipitação. Sabe qual é uma das principais características de uma pessoa sábia? Ela fala menos e ouve mais, não é verdade? Uma das principais características de uma pessoa sábia é que ela fala menos e ouve mais. Vocês concordam comigo? Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos isso. Jesus, ele não era alguém que as pessoas chegavam até Jesus com as suas urgências.
Elas esperavam uma reação rápida de Jesus. Mas Jesus fazia tudo no tempo dele. Tranquilo, né? A gente tem aquela passagem, né? Que as pessoas da mulher pegam em adultério. E aí os homens chegam. Jesus, ela fez isso. O que o senhor vai fazer? Apedreja. Jesus simplesmente se abaixa e começa a escrever no chão. E tantas outras passagens. Jesus, a minha filha tá morrendo. Jesus. Aí Jesus tranquilamente aborda outra mulher que estava com fluxo de sangue. Lázaro morre. Lázaro tá morrendo, tem que correr. 3 dias depois, Jesus chega. Aí Marta, né? Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus, tranquilo. A precipitação não é uma virtude. Pessoas sábias não são pessoas precipitadas. Nós não precisamos ter essa urgência em agir e falar. Nós não podemos ser pessoas reativas. Tudo que acontece você pá, tudo que acontece você pá. Então, o pregador, ele nos traz essa ideia de que nós precisamos nos guardar diante da presença de Deus. Nós não podemos ser precipitados no falar diante de Deus. Uma pessoa sábia fala menos e ouve mais. Uma pessoa sábia não tira conclusões precipitadas, não faz promessas precipitadas. Olhe para Jesus, Jesus a própria sabedoria. Como ele agia? Jesus não era impulsivo. Ele era temente, ele era paciente. A gente promete tanta coisa para Deus e é isso que o pregador vai falar. Senhor, eu vou fazer isso. A partir de hoje eu vou ser assim. Eu vou ser assado. Senhor, eu vou mudar isso na minha vida. A gente promete com precipitação. E no fim, o que acontece? A gente não consegue cumprir. A gente falha porque está mais preocupado em mostrar nosso desempenho para Deus do que ouvir o que Ele tem para nós. Então percebam, nós vamos a Deus querendo mostrar que nós, né, o nosso desempenho, Deus, eu vou fazer isso, vou acontecer assim, assim, assado. Em vez de irmos a Deus querendo ouvir, buscando ouvir o que Ele tem a dizer a nós, o que Ele tem para nós, o que Ele deseja nos ensinar. A grande pergunta que nós deveríamos fazer é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Em vez de levarmos a Deus os nossos sacrifícios, o que nós queremos ofertar, ou aquilo que faz mais sentido na nossa mente. E vocês sabem por que nós nos frustramos? Nos frustramos porque nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Nós já chegamos diante de Deus falando a Ele os nossos próprios planos antes de ouvi-lo. Então, desde já eu quero propor para vocês um exercício. Vá a Deus antes de falar. Ouçam, sabe? Senhor, vá a Deus se despindo de si mesmo. Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui porque eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer, ouvir a tua vontade, compreender a sua vontade. Deixa a sua lista de lado primeiro. Ouça o que o Senhor tem a dizer. E depois você leva seus pedidos a Deus. Quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, a gente vê que a parte da petição, ela faz parte da oração. Mas ela não é o primeiro item. Primeiro a gente chega louvando. A gente chega agradecendo, santificando o nome de Deus, chamando a sua presença, porque nós queremos que a vontade dele se manifeste. Nós queremos ele antes de querer o que ele pode fazer por nós. Entendem? Isso é sabedoria. Então, e quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, ela parece tão pequena, né? Nossa, mas só essa oraçãozinha, Jesus não podia acrescentar mais umas coisas, né? Jesus foi meio básico ali na oração. Ela parece tão pequena, parece que falta um monte de coisa. Porque a gente tem a impressão de que para nós sermos ouvidas por Deus, precisamos falar muito. Para que Deus me ouça, eu preciso falar muito. Eu tenho que gritar, eu tenho que falar alto, eu tenho que... E não é assim. Jesus nos ensina uma oração simples, uma oração pequena que até uma criança pode fazer, porque é o essencial. É tudo que nós precisamos. E quando nós ouvimos muito a Deus, irmãs, quanto mais nós ouvimos a Deus, menos nós falamos. Nós aprendemos a disciplina do silêncio, a disciplina da contemplação, a disciplina da reverência, do temor, sabe? Falta isso, eu sinto que falta isso na nossa espiritualidade. Nós estamos sempre tão aceleradas. Você sabia que ouvir Deus, permanecer em silêncio é uma forma de adoração? É uma forma de culto a Deus? Uma forma de perceber Deus, de ouvir Deus, de deixar que Ele se aproprie de nós? Pois é. Então, quando nós
aprendemos a ouvir Deus, as nossas orações passam a ser direcionadas ao que Ele tem para nós, ao que Ele quer para nós e não ao que nós queremos. No verso 3, o pregador fala sobre palavras nécias, as palavras sem sabedoria. Já percebeu que quando você não sabe o que falar, você acaba falando demais, você acaba falando bobeira? Quem nunca, né? Tô nervosa e começa a falar um monte de coisa que depois eu me arrependo de ter falado. Tô sem jeito, tô me sentindo constrangida, tô meio retraída, acabo falando coisas que depois eu falo, nossa, por que eu falei isso? Nada a ver o que eu falei. Então, quando nós não sabemos o que falar, nós acabamos falando palavras impróprias. Palavras que no fim não acrescentam em nada. E um outro ponto é que nós precisamos aprender a honrar a nossa palavra. O pregador vai falar isso de forma muito clara. Eu não vou passar versículo por causa do nosso tempo. Mas ele fala que nós precisamos honrar a nossa palavra. Gente, como isso é importante, como a gente tem perdido isso. Nós estamos diante de Deus. Imagina que se você desonra a sua palavra diante de uma pessoa, de um ser humano, você já está falhando. Já é feio fazer isso diante de uma pessoa. Quanto mais diante de Deus. Mas a gente pensa o contrário. É Deus, Deus entende, Deus perdoa, né? Então tá tudo bem desonrar. Não, não está tudo bem. Se você promete algo para Deus, você precisa cumprir. Aliás, você precisa pensar 2 vezes antes de fazer um voto diante do Senhor. Porque se você fizer, é a sua palavra. E você precisa honrar. As nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. Deus leva as nossas palavras muito a sério. A palavra na Bíblia é algo muito sério. Ela tem poder de abençoar e amaldiçoar, de dar vida e gerar morte. Por meio da palavra, Deus criou todas as coisas. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos esse poder da palavra. Animais falam? Não. Os seres humanos falam? Sim. Somos imagem e semelhança do Criador. Há poder nas nossas palavras. Nós precisamos honrar as nossas palavras diante de Deus. Olha só o que Jesus disse lá em Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. O que passar disso vem do maligno. São palavras pesadas, né? O que passar disso são de procedência maligna. Eclesiastes 5, do 4 ao 5, diz: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não o cumpras. Deixar de cumprir os nossos votos ao Senhor e diante do Senhor é pecado. É pecado. Deixar de cumprir os nossos votos ao Senhor e diante do Senhor é pecado. É melhor não prometer. É melhor não dizer que você vai fazer algo do que prometer e não fazer. Do que dizer e não cumprir. Deus não está preocupado com o quanto nós fazemos, mas com a coerência da nossa palavra. Quão coerentes nós somos. Se o meu sim, no fim das contas, é não, ou o meu não, no fim das contas, é um sim, eu estou mentindo. E quem é o pai da mentira? Satanás. Vocês percebem a seriedade? Se o meu sim, eu falo, sim, conta comigo, vou estar lá, marcado, combinado. E no fim das contas, às vezes até eu sabia que eu não ia. Eu sabia que depois eu ia dar pra trás. Eu sabia que eu não podia me comprometer, mas a língua é tão rápida, né? Que eu me comprometi. E aí, no fim, eu tenho que desfazer o que eu disse. Desfazer não, né? Porque não tem como desfazer. O que foi feito, já foi. E eu tenho que transformar o meu sim em não. É uma forma de mentira. O meu sim tem que ser sim, o meu não é não. E, gente, sempre vou trazer alguma aplicação muito relacionada à maternidade, porque é o meu contexto. E às vezes a gente faz isso com os nossos filhos. A gente diz um sim e depois, não. Transforma o sim em não. A gente diz não e depois transforma o nosso não em sim. Estamos ensinando o que para eles? Mentira. Nós não temos palavra. Nós não cumprimos os nossos votos. Não cumprimos o que dizemos. Diante de Deus, Senhor, eu vou ser assim. Eu vou buscar fazer isso a partir de hoje. Aí passa um dia, passa 2, a gente não cumpre. E a gente nem se preocupa, isso nem dói. A gente acha normal. Vida que segue. Isso é mentira, isso é pecado. Fazemos tanto isso com as pessoas, com os nossos filhos, com a igreja, nos comprometemos e depois simplesmente tiramos o nosso pé
e achamos que está tudo bem. Mas Deus chama isso de pecado. O verso 6 diz o seguinte: não permita que a sua boca te faça culpado. Não permita que a tua boca te faça culpado. Isso aqui é muito interessante. Você precisa controlar a sua boca e não deixar que a sua boca te controle. Ele diz, não permita que a sua boca te faça culpado. Ou seja, você tem que dominar a sua boca. Você não pode deixar que ela te faça culpado. Às vezes a gente diz, escapou. Quando eu vi foi, eu não consegui controlar, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já... Gente, a nossa boca não tem autonomia para falar sozinha. Ela é controlada por nós. E se nós somos dominadas pelo Espírito Santo, quem tem que controlar a nossa boca? O Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo controla a nossa boca? Ele vai lá e coloca uma mordaça? Não. Ele nos controla através da nossa vontade. Então eu tenho que querer controlar a minha boca. Né? Então, Deus não ignora as mentiras. Deus não ignora a mentira, pelo contrário. Ele odeia a mentira e abomina a tolice no falar. Nós precisamos buscar a sabedoria no falar e honrar aquilo que nós prometemos diante de Deus. Precisamos honrar a Deus e honrar as pessoas quando nós nos comprometemos com elas. No verso 7, nós vemos que a forma como nós usamos as nossas palavras, revela se nós tememos a Deus ou não. A forma como você usa as suas palavras revela se você teme a Deus ou não. Você teme a Deus? Então guarde as suas palavras. Seja sábia no seu falar. A maneira como você vai expressar o seu temor a Deus é na forma como você fala também. Tema a Deus, guarde a sua boca. Seja uma pessoa que ouve mais e fala menos. Não seja precipitada no falar, não seja precipitada em se comprometer com algo. Seja temente ao Senhor. E aí, nos versos 8 ao 20, nós temos a segunda perícope desse texto. Eu vou ler o verso 10. O verso 10, ele é super importante para a gente compreender o contexto aqui da passagem. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Quem ama o dinheiro, irmãs, nunca se farta dele. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. A gente tem aqui um paralelismo, né? Na primeira live eu expliquei para vocês o que são os paralelismos. Os paralelismos são essas repetições de ideias. Então, vejam que o pregador está falando a mesma coisa. Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes, transmitindo a mesma ideia, tá bom? Então, aqui nós temos algo que o pregador está falando. E, gente, isso é uma verdade tão profunda. Quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Vocês já leram isso em algum outro lugar na Bíblia? Já soa familiar essa palavra? Lá em 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é super importante nós entendermos isso. Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Quem ama a abundância jamais se farta do que recebe. E olha, quem tá falando isso é o pregador, é Salomão. Um homem que teve tanto dinheiro que ele não precisava se preocupar com quanto ele tinha na conta. Ele nem olhava, né? Ele passava tudo assim, ó, no débito, né? Então, é alguém que não se preocupava com o dinheiro, né? Que não tinha falta de dinheiro. Para quem dinheiro não era problema. Ele tinha tudo. E Salomão tinha tanto dinheiro, mas ele afirma que quem ama o dinheiro nunca se farta do dinheiro. Não importa quanto você tem. Se você ama o dinheiro, você nunca vai se fartar dele. E o que essas passagens, né, que eu li aqui, 1 Timóteo e o verso 10, o que eles têm em comum? Uma única palavra. Qual palavra eles têm em comum? Que está em todas essas frases. Amor. O grande problema aqui é o amor. Quem ama o dinheiro nunca se farta. Veja, não é sobre a quantidade de dinheiro que nós temos, mas é sobre a satisfação do nosso coração. O nosso coração, irmãs, é um buraco negro, que se não for preenchido por Deus, não será preenchido por mais nada. Em nenhum lugar a Bíblia fala que o dinheiro é uma coisa ruim em si mesma.
O grande problema é o nosso coração idólatra. O nosso coração em relação ao dinheiro e aos bens. O grande problema ocorre quando, em vez de nós possuirmos o dinheiro e os bens, eles é que nos possuem. Presta atenção nisso. O grande problema ocorre quando, em vez de nós possuirmos o dinheiro e os bens, eles é que nos possuem. Quem ama o dinheiro nunca se satisfaz. Nunca se satisfaz. Antes de entrar nessa live, eu tava assistindo uma outra live, né? Uma live devocional que o meu irmão tem feito. Ele tava contando a história de um homem, acho que há uns bons anos, né? Ele era um garimpeiro e ele encontrou uma mina de ouro que hoje equivaleria mais ou menos a uns 500 milhões de reais. E ele encontrou essa mina de dinheiro. Gente, 500 milhões de reais, não dá nem pra mensurar, né? E o cara conseguiu, pasmem, ele conseguiu torrar todo o dinheiro, e ficar mais pobre do que ele era antes. Vocês percebem que não é sobre o quanto nós temos? O nosso coração é um buraco, ele tem um buraco tão profundo, mas esse buraco é do tamanho de Deus, tá? É um buraco tão profundo, que qualquer coisa que nós colocarmos nele para preenchê-lo, vai escapar. Ele nunca se enche. Não importa se você tem 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 500 milhões. Não é isso. A questão é o seu coração. E aqui o pregador tá falando de dinheiro, mas poderia ser qualquer outra coisa. Entende? Lembram que, acho que foi na primeira ou na segunda live que eu falei que Deus fez o mar para que ele nunca se preencha com os rios. E às vezes nós somos mar e nós queremos nos preencher com os rios. Entendem? Os rios, eles nos fazem transbordar, mas eles nunca enchem, eles nunca preenchem. O mar nunca se esgota. Nunca vai chegar um tempo em que, nossa, chegou muita água, não dá mais, gente, não dá mais. Não. Ele nunca vai se encher. Nossas almas nunca vão ser cheias com as coisas desse mundo, porque elas não foram feitas para serem cheias com as coisas desse mundo, mas somente com aquilo que é eterno. Somente Deus nos preenche, entende? Então, ter essa perspectiva sobre o dinheiro é muito importante. O que o pregador quer nos mostrar nesse trecho é que nós não podemos confiar nas riquezas, nós não podemos colocar nossa esperança nas riquezas. Quando eu tiver uma condição melhor, a minha vida vai ser diferente. Quando eu alcançar aquele patamar, a minha vida vai ser diferente. Não vai ser enquanto seu coração não mudar. Enquanto seu coração não mudar. Nós não podemos confiar nas riquezas. Veja, o problema não é ter riquezas, mas é confiar nelas. Se você depositar nas riquezas a sua segurança, a sua garantia de bem-estar, de felicidade, você pode ter certeza que o dinheiro vai te desamparar. Ele vai te deixar na mão. Porque é isso que os ídolos fazem. Os ídolos nos decepcionam. Eles nos abandonam quando nós mais precisamos deles. No verso 15, o pregador traz a mesma reflexão que Jó. Saímos nus do ventre e nu voltaremos. Ou seja, assim como nós não trouxemos nada para esse mundo, nós também não levaremos nada desse mundo. Nós não somos como os egípcios, né? Que acreditavam que tinham que colocar lá, né, na tumba as riquezas para que essas riquezas fossem transportadas para outra vida. Não, nós não levaremos nada desse mundo. Tudo vai ficar aqui. Viemos nus e partiremos nus. Qual é o sentido disso? Sem nada. Viemos sem nada. Partiremos sem nada. Tudo que nós experimentarmos aqui, tudo que nós recebermos aqui vai ficar aqui, porque não é nosso. A vida começa e termina nos dizendo uma mensagem. Nada nesse mundo nos pertence. Nós somos administradores, somos mordomos. Se a gente tenta pegar essas coisas do mundo e torná-las parte de nós, nós vamos nos frustrar. Sabe qual é a vontade de Deus para nós, irmãs? Verso 18 e 20 dizem isso. 18 a 20. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. A vontade de Deus é que nós desfrutemos da graça que Ele nos manifesta por meio do fruto do nosso trabalho, seja ele muito ou pouco. Não é sobre o quanto você ganha primeiramente, mas é sobre desfrutar daquilo que o Senhor tem te dado, porque se você na sua mente pensa que eu só posso desfrutar quando eu tiver muito,
minha querida, você nunca vai desfrutar. Você pode até ter muito, mas não vai desfrutar. E tem muita gente assim. Gente que tem muito, mas não desfruta, não tem contentamento, não tem paz, sabe? E é isso que o pregador vai falar. Às vezes a pessoa tem muito, mas ela não tem paz. Ela não dorme em paz. Às vezes aquele que tem menos tem paz, porque tem contentamento. Entendem? Se a gente sempre projeta a nossa vida, a nossa paz, a nossa segurança naquilo que está distante daquilo que está lá fora, a gente nunca vai encontrar essa paz, essa alegria. Então, às vezes nós não conseguimos nem desfrutar e agradecer por aquilo que Deus nos dá hoje, porque nós cobiçamos o que nós não temos. Irmãs, não existe nada mais satisfatório do que um coração grato pelo que tem. Um coração capaz de enxergar as boas dádivas de Deus. Não existe nada mais satisfatório do que isso. Exercite isso. Busque isso. Seja grata. Não é o dinheiro que determina o que é bom. Não é o dinheiro que determina o que é bom. Deus determina o que é bom. Tudo é dom de Deus. Olha isso, eu vou ler de novo. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. A gente esquece de enxergar aquilo que Deus nos dá como dom, porque às vezes a gente acha que o dom é somente aquilo que é muito. O dom de Deus é você ter uma cama. Ah, mas não é aquela cama que eu queria, por isso eu queria aquela cama King, Extra, Plus, Master. Mas Deus te deu uma cama. Isso é dom. Desfrute. Deite, agradeça. Deus te deu uma casa. Ai, mas eu queria que minha casa fosse assim. Mas Ele te deu isso hoje. Essa é a sua porção hoje. Se você não puder ser grata por essa porção de hoje, você não vai poder ser grata pela porção de amanhã. Exercite gratidão. Exercite contentamento. Gente, é uma coisa que eu tenho aprendido. Agradecer a Deus todos os dias, todos os dias. Senhor, obrigada por isso, por isso. Não é só, Senhor, obrigada por tudo, pela vida. Não. Nomeie. Obrigada por isso, por isso, por isso, por isso. Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Sabe por quê? Não é porque Deus precisa do seu obrigado. Deus não está mendigando agradecimento. O seu coração precisa dessa gratidão. E quando você fala isso, quando você proclama essa gratidão, sabe assim, você vai internalizando, você fala para sua mente, para o seu coração. Você ensina a sua mente e o seu coração a agradecerem. A olharem para aquilo que Deus tem te dado e ser grata. É um exercício para nós, não é para Deus. Não é Deus que precisa da nossa gratidão. Nós precisamos exercitar essa gratidão para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Isso é importante. E aí, caminhando para o capítulo 6... E a ideia que o pregador quer imprimir nos nossos corações é que nada nesse mundo é capaz de preencher os nossos corações definitivamente. Porque as coisas debaixo do sol não foram criadas para esse fim, eu já falei isso. As coisas debaixo do sol não foram criadas para nos preencher definitivamente. Elas foram criadas para serem desfrutadas, mas não para serem idolatradas. Entende? Não para definir a nossa identidade. Se buscamos as coisas debaixo do sol visando sentido e propósito, tudo que nós vamos encontrar vai ser vapor, revel. Nos versos 1 e 2, o pregador nos mostra que mesmo aquele que tem tudo pode não ser feliz. Sabe? Ele diz, há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come, também isso é vaidade, é grande aflição. As nossas almas são de uma dimensão tão profunda, as nossas almas são de uma dimensão superior às coisas desse mundo. Entende? Quero muito que vocês consigam entender isso. A sua alma é de uma dimensão superior às coisas desse mundo, entende? E se a sua alma é de uma dimensão superior a esse mundo, as coisas de baixo, as coisas da terra, que são coisas boas, coisas que Deus criou para nos satisfazer, para nos dar prazer e alegria, mas elas não podem preencher, porque qual que é a dimensão da nossa alma? É uma dimensão espiritual. Nós somos imagem e semelhança de Deus.
Quem pode nos preencher? Deus. Quer dizer, então, que a gente tem que desprezar tudo, viver no monastério, sabe? Assim, não, porque quem foi que criou a natureza? Deus. Quem criou os frutos? Deus. Quem criou os animais? Deus. Quem criou as coisas da terra? Deus. Mas ele criou para a sua glória, para que nós desfrutemos dessas coisas a partir dele, nele, por ele e para ele. Não para nós mesmas, não buscando sentido e propósito nisso. Vamos lembrar do Éden? O que aconteceu com Eva e Adão? Deus tinha dado a eles uma identidade, né? Vocês são isso, vocês são imagem e semelhança, vocês são a minha imagem no mundo. Essa é a identidade de vocês. A identidade de vocês é a partir de mim. Aí a serpente vem, não, comam desse fruto, quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ser assim, assado. Eva cai. Então, Eva e Adão passam a procurar a sua identidade em uma coisa criada. O fruto é quem vai me tornar o que eu devo ser. E nós vivemos nessa constante luta de tentarmos encontrar o nosso sentido, a nossa identidade no fruto, nos frutos da terra. Quando, na verdade, a nossa identidade está naquele que criou os frutos da terra. Os frutos da terra, eles são dados para o nosso prazer, sim, para o nosso deleite, para a nossa satisfação, para que nós possamos nos alegrar, para que nós sejamos supridos nas nossas necessidades, sim. Mas sempre a partir da palavra de Deus. Sempre a partir do que Deus deseja de nós. Isso é muito importante, irmãs. Se a gente inverte essa ordem, é o fim, sabe? Por isso que é tão difícil, a gente vive a nossa vida, mas, ai meu Deus, eu me sinto frustrada porque eu sou uma péssima mãe, me sinto frustrada porque eu sou uma péssima esposa, me sinto frustrada porque eu sou uma péssima funcionária, me sinto frustrada porque eu estou sempre tentando encontrar minha identidade nessas coisas e não na palavra de Deus, não naquilo que Deus diz que eu sou. Entendem? Isso é terrível. Isso nos esgota porque nós não fomos criados para isso. O pregador começa a refletir sobre algumas questões aqui no capítulo 6. Ele diz de que adianta ter tempo e prosperidade, ele considera filhos como uma prosperidade, né? De que adianta ter tempo, ter prosperidade, se nós não pudermos desfrutar de todo o bem debaixo do sol e ter uma morte digna. Por mais que você viva uma vida boa, isso não é garantia de satisfação. Vocês percebem o quão desesperador é uma vida vivida fora da perspectiva de Deus, uma vida vivida fora da perspectiva corandel. É uma vida desesperadora, porque você acha que se você tiver tudo, você vai ser feliz. Aí você chega a ter tudo, mas aí você descobre que mesmo tendo tudo, você não é feliz. Então, o que vai nos fazer felizes no final das contas? Se quando eu não tinha nada, eu achava que ter tudo me traria felicidade. Se quando eu não tinha filhos, eu achava que ter filhos me traria felicidade. Se quando eu era solteira, eu achava que ser casada me traria felicidade. E agora eu tenho todas essas coisas e continuo infeliz, porque eu estou procurando sentido e propósito no lugar errado. Todas essas coisas foram feitas para me alegrar, sim, mas não para definir a minha identidade, o meu propósito. Meu propósito vem do alto, não vem dessas coisas. Minha identidade vem do alto, não vem dessas coisas. As melhores coisas da vida se tornam ilusão se nós vemos nelas um fim em si mesmo, se enxergarmos nela a nossa felicidade. Vou falar de novo. As melhores coisas da vida se tornam ilusão se vemos nelas um fim em si mesmo, se enxergarmos nelas a nossa felicidade. Se a sua felicidade está nas coisas da vida, nas coisas passageiras, você sempre vai cair na ilusão. Verso 8 diz assim, verso 8 ou verso 18? Espera só um pouquinho. Verso 8. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Uma vez que as coisas debaixo do sol não têm o potencial de nos satisfazer, a reflexão que o pregador propõe aqui para nós é: nós precisamos encontrar o contentamento. Nós precisamos encontrar satisfação com aquilo que nós recebemos da parte do Senhor e não com aquilo que não recebemos ainda, entendem? Sem contentamento não há gratidão. Sem contentamento não há gratidão. A gratidão é fruto do contentamento, ela flui de um coração contente, satisfeito em Deus. Porque se a minha satisfação está nas coisas, gente, sempre vai faltar algo. Sempre vai ter alguma coisa que ainda não está do jeito que a gente quer. E se a nossa satisfação e o nosso contentamento dependerem disso, nunca teremos. Nunca teremos.
E o pregador termina com uma reflexão profunda. Que proveito há nas coisas por si mesmas? O que as coisas por si mesmas agregam a nós como seres humanos? Será que ter aquilo que você tanto deseja te tornará uma pessoa melhor ou é somente para alimentar a sua vaidade? A nossa vida é passageira. E como temos gastado esses poucos anos de vida que nós temos debaixo do sol? Se os nossos anseios se resumem à vida aqui debaixo do sol, isso é tudo que nós teremos. Será que nós estamos pensando para além da vida debaixo do sol? Onde estão os nossos amores? Onde está o nosso coração? Irmãs, ao longo da nossa jornada aqui em Eclesiastes, vocês conseguem perceber que a raiz dos nossos problemas é especialmente interna? A gente acha que é externa, mas é interna. É especialmente no nosso coração onde as coisas acontecem. Nós culpamos as circunstâncias, as pessoas, a nossa falta de sorte, mas a verdade é que a fonte de tudo isso é o nosso coração. E é para ele que nós precisamos olhar, investigar e avaliar como nós temos vivido as nossas vidas. O seu maior problema não é a falta de dinheiro ou a falta de filhos, o seu maior problema não é o seu marido ou nem as tarefas domésticas ou o seu trabalho externo ao lar. O seu maior problema é o seu coração. Exatamente, Ellen. É isso mesmo. Não há como viver corandel sem essa consciência do nosso coração e de como ele está diante de Deus. É a sabedoria de Deus que nos ajuda a entender a vida sob a perspectiva correta. É a sabedoria de Deus que nos ajuda a entender a vida sob a perspectiva correta. E é essa sabedoria, essa perspectiva correta que nós queremos compartilhar com vocês, ensinar vocês e difundir a vocês na conferência. Nosso objetivo é ajudar mulheres, ajudar vocês a saírem desse lugar de murmuração, de vazio, onde a gente olha para a nossa vida sem enxergar propósito e sentido. O propósito da conferência é realmente ajudar as mulheres a chegarem a um lugar de contentamento, de gratidão, de paz e alegria em Cristo. Irmãs, Deus tem mais para vocês, Deus tem mais para nós, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Deus tem mais. Sabe, algo que o Senhor tem me incomodado muito, a gente se acostuma a viver uma vida cristã tão medíocre, tão pequena, tão, sabe? Ai, é normal ser assim, é normal viver assim, é isso mesmo que Deus tem, e é isso, e tá bom assim. Não, irmãs, Deus tem mais, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Precisa haver transformação, precisa haver mudança. Precisa haver renovação, precisa haver uma mentalidade transformada, precisa haver uma metanoia, sabe? Nós precisamos de transformação. Às vezes nós nos acostumamos a uma espiritualidade fria, básica, comum, mas nos esquecemos de que servimos a um Deus extraordinário. Um Deus extraordinário, que se manifesta no ordinário, sim, mas ele é extraordinário. E Deus quer trazer essa realidade extraordinária para as nossas vidas, na nossa comunhão, na nossa devoção, na forma como nós vivemos. Sim, a maternidade ela pode ser desafiadora, mas ela pode ser abençoadora. A vida pode ser difícil, mas ela pode ser incrível também, se nós tivermos a perspectiva correta. Deus pode curar o seu coração. Deus pode te transformar, não importa quais são as suas lutas. Não importa quão difícil você seja, e eu falo aqui assim, com toda a humildade, sem nenhuma pretensão, gente. Se existe uma pessoa difícil nesse mundo, essa pessoa sou eu. Deus sabe o meu coração, quão difícil é o meu coração, quão duro é o meu coração, quão fechada é a minha mente. Mas eu tenho vivido um processo de transformação tão profundo com o Senhor. Eu olho pra mim e falo assim, poxa, Deus, obrigada. E se o Senhor é poderoso para mim transformar uma pedra tão dura, o Senhor pode transformar qualquer pessoa. O Senhor pode trazer renovação e transformação, sabe, de traumas, de problemas, de questões que a gente vai arrastando ao longo da vida cristã e a gente não trata. Deus é poderoso para operar cura. Não importa quão difícil você seja. Não importa quão difícil eu seja. Porque Ele me criou. Ele conhece a nossa estrutura.
Lembram que eu disse? Antes que a palavra chegue aos lábios, antes que eu chegue e fale um monte pra Deus, Deus já sabe. Às vezes tudo que eu preciso é ouvir o que Ele tem a me dizer. Não importa o quão caótica esteja a sua vida, Deus pode transformar. Deus está te chamando, Deus está nos chamando para uma transformação genuína na palavra, sabe? E a conferência Corandel é sobre isso. Eu tenho orado muito a Deus para que sejam dias de realmente de renovação, de transformação, de confronto, de, sabe, de Deus pegar e nos virar mesmo do avesso, de confrontar os nossos pecados, de trazer à tona aquilo que está oculto, mas para que Deus possa nos renovar e nos transformar nesses 2 dias. Tenho orado por isso, irmãs, tenho orado por isso. Eu sei que Ele vai fazer, porque quando Deus traz um incômodo aos nossos corações é porque Ele quer trazer solução. Deus não abre feridas que Ele não vai curar, sabe? Às vezes você tá aí sofrendo uma situação, nossa, tô vivendo essa situação, parece que eu não consigo. Deus tá trazendo isso porque Ele quer curar, mas a cura não está em você, a transformação não está em você, está nele. E a gente precisa parar pra ouvir o que Ele tem a dizer. A gente precisa ouvir o médico, né? Às vezes a gente vai pro médico com diagnóstico. Ai, doutor, eu fui no Google, o Google me disse isso. Tá bom? Me dá o remédio. A gente tenta fazer isso com Deus, mas não é assim. Doutor, tô aqui, Senhor. Me mostra qual é o meu problema. Qual é a cura pro meu problema. Amém, irmãs? Eu quero orar por vocês. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos cure. Que o Senhor nos transforme, que Ele transforme as nossas vidas, a nossa realidade, em nome de Jesus. Sim, o Senhor nos destrói de uma forma amável, Ele nos quebra de uma forma amável, Ele quebra aquilo que não faz parte de quem Ele nos criou para ser, e Ele nos transforma. Oremos então, Paizinho. Senhor, obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua graça, santidade, bondade, justiça. O Senhor se manifeste a nós, enche os nossos corações, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos por construirmos tantos ídolos, por tentarmos buscar solução e resposta nos ídolos. Senhor, nós não queremos amar outra coisa senão o Senhor em primeiro lugar, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e forças. Pai, nos perdoe, porque nós temos amado a sua criação mais do que nós amamos o Criador. Santifica-nos, transforma-nos, perdoa-nos, capacita-nos, Deus. O Senhor conhece cada mulher que está aqui, o seu coração, os seus desafios, os seus pecados. O Senhor conhece. Senhor, cala os nossos lábios e abre os nossos ouvidos para que nós possamos te ouvir. O que o Senhor deseja de nós, Senhor? Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. Eu oro para que nós tenhamos sabedoria, para que nós não sejamos precipitadas no falar, para que nós tenhamos temor e reverência diante do Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. Nos guarda ao longo dessa semana, nos traga sabedoria no Espírito. Ouvidos atentos, lábios diligentes, ó Pai. No nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Irmãs, quero encerrar essa live, mas quero mais uma vez, quero deixar um recado muito importante. Então, se você tá aí, quero deixar esse recado importante. Você que ainda não fez sua inscrição, se inscreva na conferência, não deixe para a última hora, se organize para estar conosco. Esse aspecto do evento presencial é muito importante. Nós vamos conversar pessoalmente, orar juntas, ouvir o Senhor nesse tempo e vai ser muito bom. O link das inscrições está lá na bio. Mas eu quero fazer algo porque eu sei que a gente já virou lote. Às vezes você chegou depois e você fala, ai, poxa, não tenho condições e tal. Mas eu quero deixar 5 vagas disponíveis para inscrição no valor do primeiro lote. Então, se você tá aqui e você quer estar e falar, Prisca, o valor do segundo lote está muito alto para mim, eu não consigo, mas eu quero ir. Então, eu vou liberar essas 5 vagas. Você que tem interesse, manda uma mensagem no direct do TPM depois dessa live e a gente vai enviar o link do ingresso no valor do primeiro lote, tá bom? Eu vou disponibilizar essas 5 vagas. As 5 primeiras pessoas que mandarem, a gente vai liberar essa inscrição no valor de primeiro lote.
E obrigada por estarem aqui. Lu, que bom ter você, Lu. Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe. Semana que vem, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente aprendendo mais o Senhor. Meditem, meditem, meditem na palavra. Orem, peçam a Deus esse discernimento. Busquem a Deus, irmãs, de coração, de coração. O Senhor está com os braços estendidos para nos acolher, para nos acolher. Que nós possamos ir até Ele, para ouvi-lo primeiro, antes de falar, tá bom? Deus abençoe vocês, a live vai ficar salva, tá bom? Obrigada por estarem aqui. Compartilhem, enviem para as amigas, tenho certeza que vai ser uma bênção. E as 5 primeiras que quiserem se inscrever com o valor do primeiro lote ainda, mandem uma mensagem no direct pra gente enviar o link para vocês. Fiquem com Deus, boa quarta-feira. Um beijo e até segunda, tá bom? A gente manda o desafio aqui ao longo da semana para vocês se prepararem para a próxima live. Beijo, minhas irmãs. Deus abençoe. Amo vocês em Cristo. Tchau, tchau. Obrigada.